Olá, pessoal. Eu resolvi regravar a leitura do Código de Processo Penal, porque a primeira leitura que eu fiz aqui no canal ficou com a qualidade muito ruim e resolvi regravar. Vamos lá. Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Livro 1 do Processo em Geral, Título 1, Disposições Preliminares. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados: inciso 1. Os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Inciso 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Os processos da competência da Justiça Militar. Inciso 4. Os processos da competência do Tribunal Especial. Inciso 5. Os processos por crimes de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos números 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 3º. A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Algumas considerações aqui na primeira parte do Código de Processo Penal. O artigo 1º, ele faz menção ao princípio da territorialidade ou lex fiori, quando ele diz que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. No artigo 2º, temos menção ao princípio da imediatidade ou tempus regit actum, quando o artigo 2º diz que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. No artigo 3º, muita atenção nas expressões: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Juiz das garantias. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: inciso 1. Receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2. Receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 7. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar
bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de: a linha A, interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. A linha B, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. A linha C, busca e apreensão domiciliar. A linha D, acesso a informações sigilosas. A linha E, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Inciso 13. Determinar a instauração de incidentes de insanidade mental. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e a seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Inciso 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Inciso 18. Inciso 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Pessoal, aqui nesse parágrafo 1º, que tinha sido vetado, né, no dia 19 de abril de 2021, o Congresso Nacional, ele reavivou o texto legal desse parágrafo 1º. Vocês devem saber que esse parágrafo 1º, ele estava vetado, mas não concordando com o veto, o Congresso Nacional reavivou o texto legal. Então, ele está aqui. Parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo,
e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 desse Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180 dias, o modo pela qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Bom, pessoal, após a leitura é bom lembrarmos de algumas informações para não sermos pegos desprevenidos nas nossas provas. Vamos lá. No artigo 3º-C, é bom lembrar essa passagem aqui. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. No parágrafo 2º, há uma outra informação importante. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo de 10 dias. 10 dias. No parágrafo 3º, é bom lembrar que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas
ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. No artigo 3D, vamos lá. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º, lembrando que esse artigo 4º, ele fala do inquérito policial, então, e o 5º também, né, fala dos crimes de ação pública, o inquérito policial nos crimes de ação pública. Então, se o juiz, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências desses dois juízos, ele ficará impedido de funcionar no processo. Ficará impedido. Outra passagem bem importante é a do artigo 3º F, que diz que o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras. Então, ele tem que assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer natureza, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob penas de responsabilidade civil, administrativa e penal. Bom, pessoal, ao final aqui da nossa leitura do juiz das garantias, vamos só colocar na nossa cabecinha para a gente não esquecer na hora da prova. O juiz das garantias, ele é responsável pelo controle da legalidade na investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. A competência dele abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. A competência do juiz das garantias cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. As decisões do juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento. E o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, aqueles lá que fazem referência ao inquérito, ele ficará impedido de funcionar no processo, ok? Essa a nossa leitura, as nossas considerações, para a gente poder memorizar na nossa cabecinha, fazermos boas provas e até mais!